A paz do Senhor, queridos, aqui é a Tia Kelly. Estamos no mês de outubro, um mês especialmente das crianças. E normalmente as igrejas escolhem esse tema aqui, ó, de Eclesiastes 3. E eu até tenho esse recurso visual lindíssimo, tá vendo aí o relógio com um pezinho, coisa mais linda, com parte do versículo aqui dentro. Mas, gente, eu, Tia Kelly, particularmente acho muito complexo explicar sobre Eclesiastes 3 para as crianças. Dizer para elas que há tempo de morrer, tempo de matar, tempo de afastar. Então, assim, eu preparei slides que possam explicar que tempos podem ser esse, com exemplos práticos de situações que já vivemos, provavelmente. Então, eu quero compartilhar com vocês esses slides que ensinam através das imagens. As crianças, elas são muito visuais. Por isso que nós utilizamos recursos visuais. Elas fazem a leitura através do entendimento que elas vão obter quando olham o visual. A imagem ajuda muito a gente a ensinar. Então, eu preparei slides que vão explicar, né, de forma visual para as crianças que tempos determinados por Deus são esses. Porque só falando e lendo, eu particularmente acho bem complicado. Então, como nesse mês de outubro muitas igrejas escolhem esse tema, é tempo de ser criança, e a gente faz a leitura lá em Eclesiastes porque é a base bíblica, eu quero compartilhar para ajudar vocês também. Então, ó, usem os slides, se for do agrado de vocês, podem utilizar, usem no telão, porque eu acredito que para dar início à ministração e explicar quais tempos são esses, vai ajudar bastante, tá? E vocês vão me ver olhando muito para cá, porque é aqui que meu computador tá, eu vou ler algumas coisas que eu coloquei, algumas observações. Gente, no final do vídeo eu vou deixar o link onde vocês podem encontrar esses slides e as explicações que eu vou ler, tá bom? Tá tudo bem fácil de encontrar, é só clicar no link que vai trazer vocês direto pro meu blog. Então, o tema da festividade é tempo de ser criança. As crianças precisam aprender que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para tudo. E nós não podemos atropelar o tempo determinado por Deus para cada coisa. Então, o momento agora é tempo de ser criança. Então, ó, nós sabemos que existe um tempo certo, natural, para todas as coisas. Nascemos, crescemos, formamos nossas famílias, envelhecemos e no tempo de Deus morremos. Isso é a lei da vida. E as crianças entendem bem isso, nós sabemos disso. Um dia todos nós iremos morrer, por isso é importante viver para Deus, a fim de que Ele prolongue nossos dias nessa terra e sejamos abençoados por Ele. É assim que eu começo essa ministração. Por isso a palavra de Deus diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Ninguém planta hoje e colhe amanhã. Assim como tudo na vida, precisamos esperar um tempo certo. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Gente, ninguém planta hoje e colhe amanhã. Assim como tudo na vida, precisamos esperar o tempo certo. Se por acaso resolvermos colher antes do tempo, o que vai acontecer? Teremos um alimento verde, que não poderá ser consumido e provavelmente irá para o lixo. Então, não serve de nada. Fácil de entender assim, né? Então, espere o tempo certo, pois Deus determinou que existe tempo certo para todas as coisas. Tempo de matar e tempo de curar. Há momentos na nossa vida que é necessário matar todo o mal para poder curar. É como eliminar toda a contaminação para que seja possível tratar e começar do zero. E haverá estruturas, construções que estarão tão danificadas que não vão poder ser aproveitadas. Tem que derrubar para começar do zero. Será necessário derrubar para edificar algo novo, forte e permanente. Por isso a palavra de Deus diz que há tempo de derrubar e tempo de edificar. A palavra de Deus diz também que há tempo de chorar e tempo de rir. Haverá momentos em nossas vidas que iremos chorar. E se for necessário, chore. Mas chore nos pés do Senhor. E ore ao Senhor, entregue tudo em suas mãos. Pois o momento de rir certamente chegará. Salmos 30, versículo 5, parte B, diz o quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. As nossas vitórias e conquistas vêm através de lutas e renúncias. Todas as medalhas de um atleta exigem dele o quê? Um esforço, dedicação, treino. Então haverá períodos de pranto, de choro, de cansaço. Mas a conquista da vitória, que é o resultado, nos fará saltar de alegria. Vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena. Tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras. Em uma obra a gente vê muitas pedras espalhadas, mas depois dela concluída a gente consegue visualizar o templo, a casa, e ver as pedras, como elas foram utilizadas. Então haverá o tempo de juntar essas pedras, e elas estarão ali juntas, e a gente vai visualizar aquilo que foi construído, aquilo que foi feito. O feito realizado através delas.
Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Existem momentos que a gente vai se separar de algumas pessoas. Às vezes um colega do passado que hoje serve a outros deuses, então pela falta de afinidade. Enfim, haverá um tempo em que nós estaremos juntos, abraçados, e algum outro tempo que a gente vai precisar se afastar. Isso também aconteceu no Covid, nós tivemos que ficar distante das pessoas, não podíamos nos abraçar, nem nos encontrarmos pessoalmente. Então as crianças, quando verem essa imagem, elas vão entender esse tempo de se afastar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora o que se guardou. Muitas pessoas vivem a vida juntando dinheiro, trabalhando, correndo atrás de dinheiro, não reservam tempo para Deus, não se cuidam, não cuidam da sua saúde, e vai chegar o tempo que tudo que ela juntou, ela vai gastar com sua saúde, com medicamento. Um outro exemplo são pessoas que vivem na vida errada, que juntam dinheiro errado, dinheiro de procedência, né, amaldiçoada, procedência errada. Então essas pessoas juntam, aí quando se veem presos, sentenciados, gasta todo aquele dinheiro, foi tudo em vão. A Bíblia também fala sobre o tempo de rasgar e tempo de coser. A costureira pega um tecido inteiro, para ela costurar um vestido, uma roupa, ela primeiro rasga. Na verdade, ela corta, ela rasga para montar pequenas peças e depois costura. Então, tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de amar e tempo de odiar. Eu coloquei essa imagem aqui que fala por si só. Mas também tem um exemplo de pessoas que a gente ama, pessoas que nós amamos, que não aceitaram a Jesus, que vivem uma vida de pecado. A gente ama essas pessoas, mas a gente odeia o pecado, odeia a vida que elas vivem, odeia a opção que elas escolheram para as suas vidas. E para encerrar, a Bíblia fala que há tempo de guerra e tempo de paz. Gente, Deus é o dono do tempo. A Bíblia nos ensina que existe um tempo certo, determinado para cada coisa na vida, e é importante viver cada coisa em seu tempo. Precisamos confiar no Senhor, não ficando ansiosos com coisa alguma, pois o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso Deus sabe o tempo certo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vamos fazer a nossa parte, descansar no Senhor, pois no tempo certo ele fará. Tempo de ser criança. Criança deve ser criança, nós sabemos muito bem disso. Criança estuda, brinca, trabalha, ajudando em casa, pois elas também têm suas tarefas e responsabilidades. Crianças precisam de proteção, amor, cuidado. Precisamos preservar a inocência das crianças, educar, ensinar, instruir e, principalmente, ensinar no caminho do Senhor, para que elas cresçam em sabedoria e graça. Aí sim, depois de ler o versículo, utilizando as imagens, explicando o tempo determinado de cada coisa e o que significa, o que o versículo quer dizer, aí eu entro na pregação, porque é tempo de ser criança. A criança estuda, a criança está aprendendo para crescer em sabedoria e graça. Aí eu pego meu livro Sem Palavras e vou dar uma aula para eles do plano da salvação, já que eles estão crescendo e aprendendo, a gente vai ali fazer um passeio pelas cores e eles vão aprender. Então, tempo de ser criança. A criança brinca. A criança precisa estudar. A criança precisa ser cuidada, protegida. Eu espero que esses slides, essas imagens sejam úteis, ajudem a esclarecer, né, abrir o entendimento das crianças e que Deus use vocês grandemente. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa ministração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo da Tia Kelly.